Gênesis 1, versículo 27. Diz assim: Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Somente este versículo, nessa noite nós vamos meditar nesse tema que foi escolhido para esta programação. É um tema muito relevante para nós, mulheres cristãs, que é a postura da mulher gerada por Deus. E a Bíblia, ela trata da postura da mulher gerada por Deus desde o primeiro século da igreja. Quando o Novo Testamento foi escrito, contendo mensagens importantes destinadas às mulheres. Porém, eu escolhi como texto base o versículo do princípio, que define quem somos. E nós fomos criadas por Deus. Somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Esta é a nossa identidade. Porém, eu quero ressaltar aqui que há diferença entre uma mulher que apenas nasceu biologicamente e uma mulher que foi gerada espiritualmente por Deus. Há diferença, porque todas as mulheres foram criadas por Deus. Como nós vemos aqui neste versículo, que diz que no princípio Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou. Então, todas as mulheres foram criadas por Deus, mas nem todas as mulheres foram geradas espiritualmente por Deus. E mais do que isso, nós não fomos só geradas por Deus, nós fomos geradas em Deus, né? A gente vê essa diferença, que lá no princípio da criação, quando Deus criou a mulher, criou o homem, quando Deus criou os seres humanos e tudo o que existe, tudo o que há, visível e invisível, a palavra do Senhor diz que foi criada por Ele, para Ele e por meio dele e para Ele. Então, lá na criação, a mulher, ela foi criada por Deus. Mas hoje, nós somos, além de termos sido criadas por Deus, nós somos geradas não por Ele, mas nele. Né? Como diz a palavra do Senhor em Efésios 2, versículo 10, diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criadas em Cristo Jesus, nele, né? Para as boas obras. Então, uma coisa que nós precisamos entender, irmãs, que nós não somos produto da cultura, do sistema deste mundo. Nós somos um projeto eterno de Deus. Um projeto eterno do Senhor. Então, estas mulheres que são geradas por Deus, que elas foram geradas espiritualmente em Cristo Jesus, nele, essas mulheres, a Bíblia vem ensinar elas a se posicionar neste mundo em que nós estamos vivendo. A Bíblia vem
cidadãs, como participantes de uma sociedade. E por que, irmãs, que a Bíblia, ela se ocupa tanto, falamos mais especificamente do Novo Testamento, por que a Bíblia, ela se ocupa tanto, traz tantas doutrinas, tantos ensinamentos, né? Tito, Timóteo e outras partes bíblicas destinadas às mulheres. Por que a Bíblia, ela se ocupa em nos ensinar e nos moldar? Por que isso? Porque na queda nós fomos agressivamente alteradas. E o pecado deixou a mulher em uma posição de rebelião. Então a Bíblia, o Evangelho, ele traz essas instruções, ele trabalha na nossa vida para que nós possamos aprender a nos posicionar como mulheres de Deus neste mundo. Porque lá na queda, nós fomos agressivamente manchadas pelo pecado. Nós fomos agressivamente alteradas pelo pecado. E o pecado deixou então a mulher em uma posição de rebelião. Em Gênesis 3:16, Deus disse à mulher: multiplicarei sobremaneira os sofrimentos de tua gravidez, e em meio às dores dará luz filhos. Aí prossegue o versículo dizendo assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Na versão King James atualizada diz assim: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então, lá na língua hebraica original, em que foi escrita, que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito, está escrito assim, diz assim: o teu marido, ele vai impor autoridade sobre você, mas você não vai aceitar. Você vai relutar. Ele vai impor, ele vai colocar autoridade, mas você não vai aceitar. É isso que quer dizer essa palavra: o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ele vai usar a autoridade dele, de homem, de cabeça, mas você não vai aceitar facilmente assim não. Não vai ser fácil para você, mulher. Né? Então, esta é a posição da mulher após a queda. A naturalidade que havia na mulher de se submeter ao governo do homem foi perdida. E o relacionamento, ele foi altamente afetado. Aquilo que era para ser algo natural entre o homem e a mulher, de autoridade e submissão, aquilo ali foi perdido. E agora havia confronto entre o homem e a mulher. Porque o pecado fez com que aquela harmonia que havia entre o casal, entre o homem e a mulher, se perdesse. Agora os relacionamentos seriam complicados. Haveria problemas, muitas vezes discussões, haveria vontades diferentes. O marido ia querer uma coisa, a mulher ia querer outra.
haveria uma guerra dentro do lar. Então, por isso que nós temos a necessidade, irmãs, de sermos ensinadas pela palavra de Deus como nos posicionar neste mundo e sermos restaurado em nós a postura de uma mulher gerada por Deus. É por isso que nós temos esta necessidade. Porque naturalmente a mulher, ela não quer aceitar isso. Mas quando o Espírito Santo entra na vida dela, quando o Evangelho chega na vida dela, quando a palavra chega na vida dela, a palavra começa a torcer essa mulher, para que ela se posicione agora com a postura de uma nova criatura diante de Deus. Então eu quero que vocês guardem essas duas coisas, irmãs. Primeiro, que você foi gerada por Deus. Você foi gerada por Deus. Por isso, você não é igual às demais mulheres deste mundo. Você não é igual a elas. Porque elas só nasceram. Mas você foi gerado espiritualmente por Deus. Então guarda isso na sua mente. Você não é igual às demais mulheres mundanas. Você é filha de Deus. E guarde também que você necessita ser ensinada pela palavra de Deus, por causa daquilo que o pecado causou em mim e causou também em você. Então você foi gerada por Deus e você precisa ser ensinada agora a se posicionar neste mundo. Porque o mundo, ele quer ensinar as mulheres a se posicionar. O mundo quer ensinar como as mulheres devem se posicionar. E agora eu quero falar um pouquinho aqui de um movimento, que o pastor Gilberto já falou dele aqui, que tem moldado a vida de muitas mulheres. O movimento feminista. Então, amanhã se comemora o Dia Internacional da Mulher. E esse dia, ele celebra as lutas históricas das mulheres por direitos, dignidades, melhorias trabalhistas. Porque, de fato, o pastor Gilberto já mencionou aqui, houve um tempo em que as mulheres foram marginalizadas. Houve um tempo em que as mulheres foram oprimidas. Houve um tempo na história em que as mulheres foram desvalorizadas. A Revolução Industrial, ela tirou as mulheres de dentro de casa e colocou as mulheres dentro da indústria. As mulheres que estavam ali no seu cantinho, trabalhando, tecendo, fazendo ali os seus trabalhos artesanais, elas foram agora com a Revolução Industrial, elas largaram o lar e foram para dentro da indústria trabalhar, porque a demanda era muito grande. E o que aconteceu ali? Aconteceu que o homem, o ser humano, no seu estado caído, se ele puder oprimir o mais fraco, ele oprime. E foi isso que aconteceu, né? Os homens começaram a se aproveitar do trabalho das mulheres, com carga horária elevada, com salários reduzidos, com qualidade de serviço, condições de serviço muito precárias,
busca destas melhorias, porque de fato as mulheres estavam sendo desvalorizadas, discriminadas, oprimidas. De fato isso aconteceu. Então surgiram vários movimentos pelo mundo em busca dessas melhorias, o que em si, irmãos, não é errado. Não foi uma coisa errada em si, buscar as melhorias. O problema é que esses movimentos, atrelados com o movimento feminista, eles deixaram de ser um movimento de cunho social e tornou-se um movimento de cunho ideológico. Aquilo que começou lá no início, aquela busca por melhorias de trabalho, isso em si não era errado, não era um pecado, não, e ganhou força esse movimento, né? Quando aquelas 120, 124 trabalhadoras morreram queimadas naquela fábrica têxtil. Esse movimento ele foi se incorporando, se enraizando. Então o movimento em si, a busca por uma melhoria em si, não tinha problema. O problema é que com o passar do tempo, com o passar dos anos, esses movimentos eles foram crescendo e se atrelando com mulheres feministas, que deixaram de buscar a igualdade trabalhista, direito de voto, e passou a ser um movimento contra Deus, contra a família e contra o lar. Aquilo que era um movimento social, hoje é um movimento ideológico, de cunho ideológico. Então, em 1910, a feminista Clara Zetkin propôs um dia internacional dedicado às mulheres. Em 1910, essa feminista propôs isso. Mas somente em 1975, a Organização das Nações Unidas oficializou o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, 65 anos depois. E eu fiquei pensando, irmãos, que como a gente sabe que hoje esse movimento ele é um movimento diabólico, ele é um movimento do diabo. Eu fiquei imaginando como que o diabo não tem pressa, como que ele tem calma para um projeto que vai afrontar o quê? Diretamente as instruções de Deus para a mulher, que vai afetar diretamente a família. E o diabo veio trabalhando. 65 anos se passaram para apenas oficializar um dia internacional da mulher. Então Satanás ele não tem pressa. Ele foi trabalhando, até que este movimento se tornasse hoje este câncer. Eu diria assim, que o movimento feminista ele é um câncer na sociedade. É uma doença terrível que está matando as mulheres. Então, o Dia Internacional da Mulher, ele tem uma forte ligação com o movimento feminista, porque ambos nasceram em um mesmo contexto. Mas nós, todos os anos praticamente, as igrejas evangélicas, as mulheres, se reúnem e aproveitam esse dia. Esse dia, ele é muito bem aproveitado pelas mulheres cristãs, porque elas aproveitam esse dia. Nós aproveitamos esse dia para quê? Para rebater biblicamente o que esse movimento ensina e como ele ensina a mulher a se posicionar. Então a gente aproveita muito bem esse dia para rebater as mentiras, os
enganos que este movimento espalha e ele cresce assustadoramente ano após ano. Então, as mulheres de Deus, elas se reúnem aqui em Colorado, lá em Vilhena, em praticamente todas as igrejas. E geralmente a gente usa esse dia para se voltar para o Evangelho, para a palavra de Deus. Então, como eu falei no início, a mulher em seu estado caído, ela está em um estado de rebelião. E só o Evangelho pode mudar isso. Só o Evangelho pode mudar isso. Porque nós nascemos, irmãs, em um estado de rebelião. E às vezes para umas é mais fácil do que para as outras, não é verdade? Tem aquela que é mais tranquila, tem aquela que é mais calma, tem aquela que é mais esquentada. Tem os nomes, né? Para os tipos de temperamentos. Né? Tem aquela que é bem sossegada mesmo, mas tem aquela mulher que ela já é mais agitada um pouco. Mas todas nós nascemos em um estado de rebelião. Porque Deus disse isso. Deus falou lá no versículo que nós lemos. O teu marido te dominará. Mas você não vai aceitar isso tão facilmente assim. Então, nós nascemos em um estado de rebelião. Misericórdia. E é claro, irmãos, que o movimento feminista hoje, ele não está preocupado se a mulher ganha mais ou menos que o homem, se o homem ganha mais que a mulher, se a mulher ganha mais que o homem. O movimento feminista hoje ele não está preocupado se a mulher pode votar, se a mulher pode dirigir, se a mulher pode pôr um piloto de avião. Ele não está preocupado se a mulher pode ser uma cientista, como a doutora Tatiana Sampaio, que desenvolveu a polilaminina e colocou 4 tetraplégicos de pé. O movimento feminista hoje ele não está preocupado com essas coisas. A pauta feminista hoje é colocar a mulher contra a família, colocar a mulher contra o marido, colocar a mulher contra Deus, colocar a mulher contra o lar. A pauta do movimento feminista hoje não é só colocar a mulher em resistência ao governo do seu marido, mas é colocar a mulher em resistência a Deus, em resistência a Deus. E infelizmente muitas mulheres cristãs têm sido influenciadas. Porque quando uma mulher, ela não se submete à autoridade constituída por Deus sobre a sua vida, ela está se rebelando contra Deus. Então esse movimento, ele não quer colocar a mulher só em rebelião contra o seu marido, o seu esposo, mas também contra Deus. E nós sabemos que muitas mulheres têm se deixado levar por esses movimentos, por essas ideologias. Então, o feminismo grita, se imponha. Mas o Evangelho diz, mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém,
ela representa a igreja, que a Cristo se submete. Paulo diz aqui, assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Vocês entendem, irmãs, a grandeza disso? Porque quando você se submete ao seu marido, você está lembrando ao mundo, você está lembrando à igreja que ela também está sujeita a Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. Mas quando uma mulher não se submete ao seu marido, o que ela está fazendo? Quer que a igreja também não se submeta a Cristo. Então, isso é muito grande. O feminismo, ele grita, se imponha, bate o pé. Mas a palavra do Senhor diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Essa é a postura da mulher gerada por Deus. A queda trouxe competição dentro do lar. A queda trouxe comparação. A mulher quer se comparar ao homem. Eu acredito, eu sei que aqui em nosso meio não tem ninguém assim. Mas vocês não têm ideia, irmãs, a guerra que está aí fora. A queda trouxe isso. A queda trouxe a rivalidade. Mas a mulher que foi gerada espiritualmente, ela não precisa disputar autoridade e poder para provar o seu valor. Você não precisa disso, minha irmã. Você é serva de Deus e o seu valor está em Cristo. E quando você se submete, como a palavra de Deus diz, o seu valor muito excede ao de rubis. Você é preciosa no seu papel, na sua função de mulher, de esposa, de mãe. Você é preciosa. Essa é a postura da mulher gerada por Deus. Ela não impõe, ela se submete. O feminismo grita, mulher, não dependa de ninguém. O Evangelho diz, você é o vaso mais frágil. Você é o vaso mais frágil. 1 de Pedro 3, no versículo 7, diz, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida. Mas as mulheres não querem aceitar que são mais fracas, irmãs. Uma vez eu estava dando uma palestra numa reunião de mulheres e eu abordei esse texto e eu perguntei para as mulheres, estavam ali só mulheres, como que vocês se sentem diante dessa palavra? Você se sente bem? Isso te agrada quando você lê, quando você ouve que você é o vaso mais frágil? Como que você se sente? E surpreendentemente, as mulheres disseram que não se sentiam bem. Mas o que tem nisso? Qual que é o problema de reconhecer a nossa fragilidade? Qual que é o problema de reconhecer que nós somos o vaso mais fraco, mais frágil? Aí as mulheres dizem, não, eu não concordo com isso. As mulheres são fortes, elas aguentam muita coisa, elas aguentam isso, elas aguentam aquilo, elas fazem
fica cansada, fica esgotada, fica estressada, cai num estado de esgotamento físico, cai num estado de esgotamento emocional, precisa recorrer a ajudas terapêuticas, pastorais, psiquiátricas, porque não quer admitir, não quer reconhecer a sua fragilidade. A gente aguenta sim, irmãs, mas até que ponto? Até quando? Até que hora você vai aguentar carregar o fardo que você está carregando? Até quando? E a gente sabe que muitas mulheres hoje, elas precisam trabalhar para ajudar na renda. Eu trabalho para ajudar na renda. Muitas mulheres hoje precisam trabalhar. Muitas estão com uma carga pesada sobre os seus ombros, algumas por causa das circunstâncias que lhes obrigam, outras porque gostam de desafiar o poder masculino. Mas cuidado, não ultrapasse os seus limites, porque você é o vaso mais frágil. Embora Deus te tenha feito com muitas qualidades, com muita capacidade para muitas coisas, para realizar várias tarefas ao mesmo tempo, de fazer tantas coisas, mas eu quero dizer para você, não entre na ideia do mundo que mulher é forte e ela aguenta tudo, porque não aguenta. Não aguenta. Reconheça os seus limites e se aproveite até disso, viu, irmãs? Eu me aproveito. Ela em casa tem vezes que eu peço para o marido, ô marido, faz isso para mim. Aí eu estou cansada. Aí eu falo, mas se você, que é o vaso mais forte, está cansado, imagina eu que sou o vaso mais fraco. Aí ele... Então, irmãs, essa fraqueza feminina, ela também representa que a igreja, ela precisa do cuidado de Cristo. A gente precisa do cuidado do esposo, a gente precisa do cuidado do marido. E isso também representa como a igreja depende de Cristo. Quando eu dependo do meu marido, eu estou exemplificando que a igreja também depende de Cristo. A igreja não é forte sozinha. A igreja não pode nada sozinha. Ela precisa de Cristo. E essa fragilidade feminina, ela revela isso, a dependência que nós temos de Jesus. Porque só com Ele nós podemos tudo. Só com Ele nós podemos tudo. Então deixa o feminismo gritar, você, mulher, não dependa de homens. Deixa ele gritar lá fora, abra seus ouvidos para o Evangelho, para a palavra de Deus. A palavra diz que eu sou o vaso mais frágil, eu dependo do meu marido. Eu dependo dele. O feminismo grita, meu corpo, minhas regras. Mas Deus diz, teu corpo não é teu. Feminismo não tem essa frase? Meu corpo, minhas regras. Mas a palavra de Deus diz, o teu corpo não é teu. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O teu corpo, irmão, não é teu. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele é morada de Deus.
O teu corpo, ele foi criado por Deus, redimido por Deus, e o Espírito de Deus habita nele. Então você não pode fazer o que você quiser do seu corpo, ele não te pertence. Ele é templo de Deus, ele é morada de Deus. As feministas usam esta frase para defender suas ideias, até mesmo o aborto. Né? Até mesmo o aborto. A mulher, ela tem direito de saber o que ela faz com o corpo dela, de fazer o que ela quiser com o corpo dela. Se ela não quer essa gestação, ela pode abortar. O corpo é dela. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo e a morada do Espírito Santo. E ele tem que honrar a Deus. Ele tem que glorificar a Deus. O nosso corpo, ele vive para a glória de Deus. O feminismo grita: lugar de mulher não é na cozinha. Mas a Bíblia diz: mulheres, sejam boas donas de casa. Tito 2, versículo 3 ao versículo 5 diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, e viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar e fazer o bem e ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Mas o discurso do mundo hoje, o lugar da mulher não é no lar. O lugar da mulher não é na cozinha. O lugar da mulher é aonde ela quiser estar. É aonde ela quiser estar. Não é pecado a mulher trabalhar fora. Como eu já falei, muitas irmãs trabalham, precisam trabalhar para ajudar no orçamento da família. Porém, o que Deus espera de nós, irmãs, mulheres, é que nós sejamos boas donas de casa. Este é o mandamento da palavra do Senhor para nós. Que nós sejamos sensatas, honestas, bondosas, submissas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja envergonhada. É muito triste a gente saber que há muitas mulheres, irmãs, que envergonham a palavra de Deus, porque não se submetem, porque não cuidam do lar, não cuidam da família como deveriam cuidar. E isso não é vergonha para a mulher, é vergonha a palavra de Deus. Então, elas dizem que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Mas se esta mulher quiser estar na cozinha, aí não pode. A mulher não pode estar onde ela quiser, então qual é o problema dela querer estar na cozinha? Cozinha, simbolicamente falando, né, se refere ao lar. Qual é o problema? Se alguma mulher, hoje, ela decidir, vou viver só na minha casa, vou viver para cuidar do meu marido, vou viver para cuidar dos meus filhos, vou viver para cuidar do meu lar, qual é o problema nisso?
Mas para o discurso feminista, isso não pode. A mulher, ela tem que ser independente, ela tem que trabalhar, ela tem que ter uma boa profissão, ela tem que ter uma renda, ela tem que ter isso, ela tem que ter aquilo. Ela não pode ser uma dona de casa porque está fora dos padrões do mundo. Meu Deus, que loucura! Se uma mulher optar em ser uma dona de casa somente, ela puder, logicamente, né, irmãs? Se ela puder, se ela tiver condições, e ela puder ficar em casa, só cuidando do marido, da família, dos filhos, cozinhando, fazendo bolo, fazendo cafezinho, está fora dos padrões do mundo, não pode, porque a mulher, ela tem que estar conquistando, tem que estar ali, não, irmãs. A mulher, ela pode estar aonde ela quiser, sim. Ela pode estar num bom emprego, ela pode ser uma juíza, uma professora, ela pode ser uma advogada, ela pode ser a profissão que ela quiser escolher. Porém, se ela falhar neste mandamento aqui, de ser uma boa dona de casa, ela está falhando em tudo. Porque Deus não pediu para mim, Deus não pediu para você, Deus não pediu para nós ser bom em mais nada. Vocês já leram na Bíblia? Clair, seja uma boa profissional lá no teu trabalho. É lógico que eu tenho que ser. Você tem que ser, porque isso também está na Bíblia, que tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para os homens. A Bíblia trata disso também, é lógico que a gente tem que ser honesto, excelente em tudo que a gente faz, mas quando se fala de uma doutrina para as mulheres, de um ensinamento para as mulheres, o que a Bíblia pede para nós? Que nós sejamos boas em quê, irmãs? Dona de casa. Você pode ser boa no seu trabalho, no que você faz em tudo, só que você não pode falhar nisso aqui. Porque isso é palavra de Deus para você. Isso é palavra de Deus para mim. Do que adianta, irmãs? Vou tomar a mim como exemplo. O que adianta eu ser excelente em tudo que eu faço lá fora, no meu trabalho, seu trabalho gabaritado, mas eu estou falhando na minha maior missão. Porque a maior missão da mulher é servir. É servir. Eu estou falhando na minha maior missão que Deus me deu, que é a missão de ser mãe, esposa. Aí do que adianta isso? Não adianta, né? Então Deus, Ele não pediu para a gente ser boa em mais nada aí nesse mundo. Mas Ele pediu para a gente, seja uma boa dona de casa. Ensine as mulheres mais novas a amar seus maridos, a cuidar dos seus filhos, a serem honestas, a serem sensatas, a serem submissas. Você também, que é mulher mais velha, você também tem esse chamado de Deus de transmitir esses valores e esses princípios para as mulheres mais novas. Porque o mundo lá fora já perdeu todos esses valores, todos esses princípios. Mas nós temos esse chamado de Deus de ensinar as mulheres mais novas e de sermos boas donas de casa. E fazer com excelência aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, esses são alguns ensinos que a Bíblia traz para ensinar como a mulher gerada por Deus deve se posicionar. A posição começa quando
quando você entende quem te gerou. Irmã, quando você entende que você nasceu de novo, que Deus foi quem te gerou, quando você entende que você é uma nova criatura em Deus, que você não é igual às mulheres deste mundo, quando você entende isso, você começa a se posicionar. A posição começa quando você entende que Deus te gerou. Você não é apenas criação, criatura de Deus, mas você é filha de Deus. Sua identidade está em Cristo Jesus. Nele você foi gerada. Isso é um privilégio, não é? Isso é um privilégio glorioso, irmã, que você, que eu, que nós recebemos de Deus. A posição começa quando você se rende, quando você se dobra à palavra e entende que você precisa ser curada do efeito do pecado, que você precisa ser curada do efeito da queda. A posição começa quando você entende que só o Evangelho tem o poder de alinhar o que foi desordenado lá no Éden. O nosso interior foi desordenado no pecado, lá na queda. As coisas se inverteram lá. O plano de Deus se inverteu ali quando o homem pecou, mas não definitivamente. Então só o Evangelho pode ordenar dentro do nosso interior aquilo que foi desordenado no pecado. Eu não sei vocês, irmãs, mas eu preciso muito que Deus alinhe o meu interior com os propósitos dele a cada dia. Que Deus alinhe o meu interior com a vontade dele a cada dia. Porque estava tudo bagunçado aqui, irmãos. Estava tudo bagunçado, não sei aí como é que estava. Mas antes do Evangelho estava tudo virado, estava tudo desordenado, tudo desalinhado, tudo bagunçado. E o Evangelho chegou na minha vida. E Deus foi me ensinando, Deus foi me mostrando, Deus foi me ensinando como eu devo me posicionar neste mundo. Deus foi me curando, Deus foi alinhando, Deus foi mostrando o meu valor diante dele. Assim como Ele também está fazendo isso na sua vida, na minha vida. E eu ainda muito preciso, todos os dias, eu preciso que Deus me alinhe com a vontade dele. Senhor, olha, eu quero estar alinhada com o teu propósito. Eu quero cumprir o teu propósito aqui neste mundo, Senhor, na minha vida. Hoje há muitas mulheres feridas, machucadas, doentes, perdidas, já não sabem mais quem são. Se perderam, estão sobrecarregadas, exaustas, machucadas. Algumas porque realmente as circunstâncias obrigam a ser forte o tempo todo. Há mulheres que vivem hoje esse desafio diante das circunstâncias que elas vivem. Às vezes elas precisam se mostrar forte, mas às vezes por dentro, irmãos, só Deus sabe, só Deus conhece como é que está. Mas hoje Deus está aqui nessa noite para encher a sua vida da graça, da cura,
Oh Deus, nessa noite Deus está falando com você. Se posicione como uma mulher gerada por Deus, uma filha de Deus, que não negocia seus valores com este mundo e nem a sua fé. Deixe o mundo capotar. Deixe o feminismo gritar lá fora. Seja cada dia mais e mais, esteja cada dia mais e mais com seus ouvidos afiados à palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre mim, o que a palavra diz que eu sou em Cristo. Esses mandamentos, essas palavras, esses ensinos que nós falamos aqui nessa noite, eles são para trazer paz para a tua alma e gozo para a tua vida, alegria para o seu coração. Muitas vezes, quando o pastor, às vezes, ele vai pregar esses textos que falam sobre a postura da mulher cristã, a postura da mulher de Deus, que ela deve ser submissa, que ela deve cuidar da sua casa, dos seus filhos. Às vezes tem mulheres que falam que pastor machista. Tem. Quem nunca ouviu? Não, irmãs, o pastor não é machista. Ele está trazendo bálsamo, cura, refrigério para a sua vida com essas palavras. Para que você descanse em Deus e descanse no Senhor. A postura da mulher gerada por Deus, ela não é construída. Ela é forjada no interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Como diz em 1 de Pedro 3, e versículo 4. A postura da mulher gerada por Deus, ela não é construída por este mundo, pelo sistema deste mundo. Ela é forjada lá no interior, aonde só Deus vê e aonde só Deus conhece. Então, a palavra de Deus começa a trabalhar, a forjar uma nova postura diante de Deus, diante dos homens, diante da família, diante da sociedade, lá no humilde trajo de um espírito humilde e manso diante de Deus. Esta é a verdadeira beleza feminina. Pedro diz que é lá no interior, não é na compostura dos seus vestidos, não é nos penteados dos seus cabelos, não é nas suas joias, não é nada disso. Pedro diz que a beleza da mulher é lá no interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e que é tranquilo diante de Deus. É lá que Deus está forjando uma nova mulher. E às vezes é difícil, né, irmãs? Não é fácil. Às vezes isso é muito difícil. Mas Deus concede a sua graça, Deus concede a sua misericórdia nas nossas vidas. Então, nessa noite, vou estar encerrando esta palavra. E Deus, Ele trouxe essa palavra ao seu coração. Não sei quem escolheu esse tema, mas muito bom. Porque Deus falou muito comigo preparando essa mensagem. E Deus trouxe esse tema para falar ao seu coração. Para que você reavalie sua postura. Reavalie a sua postura. Jesus veio ao mundo para restabelecer a ordem da criação. E nessa noite Ele quer trazer graça abundante para a sua vida.
entendimento e conhecimento da sua vontade. Reavalie a sua postura. Como está a sua postura? A sua postura está sendo